Você já se viu perdido frente a uma situação que aparentemente não tem solução e do nada você sente que caminho tomar? Algo dentro de você torce o nariz quando alguém diz que após a vida aqui na Terra não existe mais nada e aquilo te incomodou, como se aquela verdade não fizesse sentido pra ti. Já se deparou com uma beleza tão profunda, tão estonteante na natureza que tu percebeu que tu faz parte daquilo? É como se uma sensação e uma verdade muito grande dissesse que tu não tá separado e que tu veio daquilo. Já sentiu uma profunda empatia, tanto com a felicidade quanto com a dor de pessoas que tu nem conhece? Já se perguntou por que isso acontece? Então, essa é a minha visão de espiritualidade. É caminhar pelo mundo percebendo que tu não é separado dessas outras pessoas. É quando você realmente está de frente para um desafio e a resposta vem de uma sabedoria que tu não consegue explicar. E acaba sendo o melhor caminho para aquele problema ou para aquela situação. Espiritualidade para mim é isso, tudo é espírito, não existe nada separado. E nesse vídeo eu quero trazer para ti uma espiritualidade um pouco mais desmistificada. Então se tu sente que esse tipo de assunto ressoa contigo, aproveita e já se inscreve no canal, porque eu tô sempre trazendo situações, assuntos, experiências e lições para fazer com que tu questione mais a tua realidade, talvez trazendo uma nova perspectiva para ver se ressoa contigo ou não. Claro que todos os vídeos aqui são de acordo com a minha opinião, nada no universo é verdade absoluta, veja só se ressoa com você ou não. Olá, eu sou a Jéssica, eu trabalho como consteladora familiar e nesse vídeo eu vou falar de espiritualidade em 3 aspectos. O que é espiritualidade, como desenvolvê-la e por que ela é importante para te libertar. Então aproveita e fica comigo nesse vídeo até o final que vai valer a pena. Durante muito tempo eu vi a espiritualidade como algo religioso, então que só podia ser desenvolvido e encontrado dentro de uma casa religiosa. E por causa disso eu comecei frequentando doutrinas e religiões que me chamavam mais, que ressoavam comigo. Então eu iniciei ali os estudos na casa espírita kardecista e também frequentei durante muito tempo a Umbanda, que eu um dia vou fazer um vídeo desmistificando a Umbanda, porque é uma religião que eu considero muito linda, ela é muito profunda, é uma religião que fala de amor, mas ela está extremamente prostituída no Brasil, pois muitas pessoas não entendem como funciona e acabam usando a Umbanda para práticas que não têm nada a ver e que não estão de acordo com as leis e os dogmas da Umbanda. Então sim, é uma religião maravilhosa que eu aprendi muito. Então durante muito tempo eu frequentei ali o kardecismo e a Umbanda em paralelo. Então eu até dizia que eram religiões bem diferentes, apesar de aonde eu estudei o kardecismo ser ensinado como ciência e não como religião, como doutrina mesmo, como eles falam. Então eu acho uma porta de entrada maravilhosa para quem quer entender mais de espírito, para quem quer entender um pouco mais de dimensões, de mundos diferentes. É uma doutrina ou religião que realmente traz muitas respostas, então me ajudou bastante. E no caso da Umbanda, eu tive muito contato com ritualística, com magia. Os orixás nada mais são do que entidades, do que deidades que representam os símbolos da terra, os elementos da terra. Então, cada orixá, por exemplo, ele rege um elemento terrestre, os mares, Iemanjá, Floresta, Oxóssi. Então é uma religião muito bonita, mas ela traz mais uma ritualística, ela traz mais uma magia, ela traz uma mágica. E eu gosto muito desse encanto. O tempo todo que eu estava indo nessas religiões, eu sempre mantive os meus questionamentos. Então não é porque alguém está ali na minha frente dizendo que algo é verdade para aquela religião ou para aquela pessoa que eu não me permito questionar, pelo contrário, me questiono sempre. Então existiam debates muito calorosos dentro ali do kardecismo e também da Umbanda, tá? E eu te convido a passear, a navegar por religiões que te chamam por livros sagrados, sempre questionando, porque nós carregamos uma sabedoria interna, que isso é a nossa espiritualidade. Então se permitir questionar é muito importante para a gente poder se conhecer e ver o que faz sentido pra gente. Então depois de um tempo, eu decidi que estava na hora de desapegar e desenvolver a minha própria percepção de espiritualidade. Eu queria entender realmente o que era espírito para mim. Então, muita coisa aconteceu, eu mudei de país, eu experimentei medicinas sagradas, onde eu vou fazer um vídeo aqui
sobre como foi o Santo Daime ou a Ayahuasca que eu tomei. Isso foi abrindo portas diferentes dentro de mim, porque eu precisei questionar muita coisa e antes eu achava que era verdade e a vida, o universo foi ali me mostrando que não era bem assim para mim. Foi um processo de desapego muito profundo e hoje eu digo que eu desenvolvi a minha própria espiritualidade. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, para você não ter medo de questionar, para você não ter medo de desapegar do que não faz sentido e para você não ter medo de desenvolver a sua espiritualidade fora de uma casa religiosa. Pode desenvolver dentro, não tem problema nenhum. Indico, inclusive, o espiritismo, apesar de ser doutrina, ajuda demais para quem quer respostas, mas você também pode desenvolver sozinho, através das suas experiências na Terra, que é um processo espiritual, não é mesmo? Tudo é espírito. Durante esse meu processo de desapego, muitas provas foram colocadas no meu caminho e eu tive que testar tudo o que eu tinha aprendido, tudo que eu achava que era verdade. Então, muita coisa caiu por terra e muita coisa continuou. Uma das coisas que foi muito interessante para mim foi perceber que a espiritualidade não está separada de nada. Então, muitas das vezes, quando você frequenta as casas religiosas, quando você lê alguns livros sagrados, existe essa divisão de matéria, de corpo, de experiência terrestre e espiritualidade, e espírito. E uma coisa que eu aprendi é que, na verdade, é uma coisa só. E uma das melhores coisas que eu posso fazer por mim, pela minha experiência na Terra e pela humanidade, é aprender a integrar isso, é aprender a viver na minha humanidade 100%. Eu, quando iniciei ali há 10 anos atrás, eu percebi que eu saí de uma caixa, porque eu senti que houve ali um despertar, mas eu acabei entrando em outra caixa, que eu chamo de caixa espiritual, de bolha espiritual, porque eu comecei a diferenciar exatamente o espírito, essa minha realidade mais metafísica, do físico. Então, com o passar do tempo e as experiências, como eu expliquei, eu comecei a ver que tudo fazia parte da mesma coisa. E você, ser humano, é um processo lindo, extremamente espiritual. Uma coisa está dentro da outra, porque nós carregamos a nossa divindade crística aqui dentro. É por isso que quando você está numa situação super complicada, vem uma voz de intuição muito forte dizendo para qual caminho você seguir. É por isso que quando você vê alguém sofrendo, aquilo muitas das vezes dói em ti, tu nunca nem viu aquela pessoa. É por isso que muitas das vezes tu acorda de manhã e diz, não, eu vou trabalhar porque eu quero criar uma empresa com propósito, eu quero servir a humanidade. Deixa de ser só sobre você. Só que para esse processo acontecer, para você desenvolver a sua espiritualidade humana, sua espiritualidade terrestre, é muito importante haver o acolhimento das sombras, porque tudo que está manifestado aqui na Terra existe uma dualidade porque é criado através da mente. Primeiro nós pensamos, depois algo é criado. Então sim, existe a dualidade. Só que a nossa mente colocou sombra como algo ruim. E claro, porque traz dor, porque faz a gente se movimentar. Porque a partir do momento que você consegue iniciar um processo de cura da relação com as suas sombras, você se torna um ser humano integral. Porque não dá para viver só na luz. A luz sozinha, ela não existe. Você nem ia conseguir percebê-la se não existisse a escuridão para trazer o contraste e vice-versa. Como que eu indico que tu desenvolva a tua própria espiritualidade? Aqui eu vou dar só algumas ideias. A espiritualidade, ela é muito individual, ela é muito singular, a percepção que você tem de espiritualidade. E eu não costumo dizer que existe certo ou errado, porque nada no universo é certo e errado, tudo é percepção. Quando você decidir desenvolver a sua espiritualidade, eu indico muito você iniciar com uma terapia. Então veja processos terapêuticos que ressoem, pessoas que ressoem com você também. Não desista depois do primeiro terapeuta, porque normalmente demora um pouquinho pra gente encontrar uma pessoa que encaixe, que a gente se sinta à vontade para olhar para as nossas dores, para passar pelos nossos processos. Quanto mais você se conhece, mais você começa a questionar a realidade que está ao seu redor. E aí as camadas, os véus, eles vão saindo dos seus olhos. Porque o universo, eu digo que ele abençoa o buscador. Então, a partir do momento que você busca a resposta, que você busca evoluir, que você busca se conhecer, o universo vai trazendo desafios, vai trazendo respostas, vai trazendo pessoas e livros para te conseguir ir abrindo tua mente, encontrando o que tu precisa encontrar para evoluir.
Outra coisa que eu indico bastante é você frequentar, assim, casas religiosas ou doutrinas que ressoem contigo. Porque tudo que é pra gente chega até nós de alguma forma. Então, com certeza, existem religiões que te chamam mais do que outras. A outra coisa que eu indico é você ler filosofia, principalmente filosofia egípcia. Falam de espiritualidade numa profundidade que me espantou, que eu sempre digo que se eu tivesse conhecido a filosofia antes, talvez não tivesse durado tanto tempo o meu processo aí, tivesse facilitado muito mais durante esses 10 anos no caminho do autoconhecimento. Tem 4 livros que eu indico muito, que foram muito importantes para o meu processo. O primeiro livro é o livro O Kybalion, que traz as 7 leis universais, ensinadas por Hermes Trismegistus, que é um filósofo egípcio muito importante. Então eu indico muito você ler esse livro e ver se essas leis fazem algum sentido para você. Os outros livros são toda a série de livros do Drunvalo Melquisedeque, começando pelo Antigo Segredo da Flor da Vida 1 e 2 e continuando pelos Ensinamentos do Coração. Outra série é a série de 3 livros da Profecia Celestina. É um livro que explica muito bem sobre frequência, energia, dimensão, de uma maneira muito aterrada, sem misticismo. Então abre muito tua cabeça, eu indico demais essa trilogia. E por último, o livro O Poder do Agora, que é um livro que eu já li 4 vezes e vou continuar lendo a minha vida inteira. Ele realmente abre a tua mente, traz a espiritualidade a nível muito profundo e explica a necessidade da presença. Primeiro, para acalmar a tua mente e tu poder ouvir essa sabedoria que sussurra. Outra coisa que eu indico bastante, que pode ser um pouco controverso, mas que faz muito sentido para mim, então eu vou indicar, veja se ressoa, é estudar as tradições pagãs. Antes ali do cristianismo, o que existia, né? Deem uma olhada nos deuses pagãos, na mitologia nórdica. Por quê? Eram civilizações que tinham uma ligação muito forte com os elementos da terra. Eu acho importante a gente estudar o espiritismo porque está ali falando de outras dimensões, de outros planos de existência do espírito ali em si, mas também dessas religiões que tinham os deuses como sendo elementos da terra, então entendiam como a terra funcionava, como a matéria funcionava, como a magia funciona. Isso abre muito o teu leque de conhecimento. E por último, eu te convido a desaprender. Tu vai ler livros que vão te provocar. Então, quanto mais vazio tu tiver de conhecimento, quanto mais tu se abrir para ver o que faz sentido, mais conhecimento tu vai conseguir adquirir, tu vai conseguir manter e tu vai conseguir filtrar. Se tu já chega num livro, numa religião, ou num estudo, ou numa experiência mística, achando que já sabe de tudo, a probabilidade de ou tu não sentir nada, ou tu não gostar, ou tu não pegar nenhum conhecimento, ela é muito grande. Então, primeiro, desaprenda. Tu tá num processo de desenvolvimento espiritual, então o universo vai trazer muita oportunidade, muitas pessoas, muitos livros e muito conhecimento para ver o que faz sentido para ti. Então se permita, se abra. Por que desenvolver espiritualidade te liberta? Porque quando você inicia esse caminho de autoconhecimento, como eu falei antes, você começa a questionar a realidade. Então você vai adquirindo conhecimento, você vai experienciando, você vai se conhecendo mais, e isso vai te fortificando. Principalmente se você fizer ali um trabalho de sombra que vai te exigir durante esse processo. Você vai saber quem você é, você vai saber as suas qualidades e os seus defeitos. Seus relacionamentos melhoram, a tua relação contigo melhora muito, você se respeita mais, você tem coragem de viver uma vida autêntica, porque tu começa a entender como que a realidade funciona, tu desenvolve amor incondicional contigo, e tu começa a perceber essa realidade de uma maneira diferente. Então tu olha para o outro ser humano como um espelho teu. Tu olha para outro ser humano além do comportamento dele, tu vê que existe uma interligação, que vocês fazem parte da mesma coisa. Então tu começa a desenvolver também amor incondicional para esse outro ser humano. Tudo começa a ter um propósito na tua vida. Então a vida realmente começa a mudar e tu começa a se libertar de padrões mentais que antes estavam te segurando. Antes estavam dizendo para ti que tu não precisava seguir esse caminho, que tu não precisa de autoconhecimento, que tá bom a vida do jeito que tá. E a dor e o sofrimento fazendo parte da tua vida como se fosse algo normal. Nós não viemos aqui para sofrer. É um direito divino nós sermos felizes, abundantes e saudáveis nessa terra. Então, quanto mais a gente conhece essa verdade, quanto mais a gente se conhece,
mais a gente se liberta dessas caixinhas e desses padrões pré-estabelecidos que tentam programar na nossa mente. Já sente que tu tá nesse processo? Deixa aqui nos comentários, fala pra mim qual é a tua percepção de espiritualidade do momento, porque ela tá sempre mudando. Como eu falei, nós vamos tendo despertares durante a vida. É um processo dolorido, mas é um processo de libertação, de transformação e de muito amor. Esse é o vídeo de hoje, eu espero de coração que tu tenha gostado. Conta pra mim qual é a tua percepção de espiritualidade aqui nos comentários. Manda esse vídeo pra quem tu acha que pode se beneficiar desse assunto. E se vê muito em breve. Tchau!